plantas com 15 meses, qual a média de produção na principal catação? Mesmo da estratégia que vocês montaram, né? É que eu falo, tem que ter um plano e segue o plano. A gente monta o plano tudo pensando nisso, pensando no espaçamento, pensando na produção. Se a gente está pensando na produção numa catação já um pouco mais agressiva, ou se é uma catação um pouco mais tranquila, tá bom? Essa aqui mesmo, a gente queria fazer uma catação mais tranquila, que a gente quer explorar mais essas plantas na sua safra, por exemplo, agora, a safra de 3 anos, né? Então 2023, então a gente quer pegar na primeira aí já uma boa colheita. Estamos trabalhando com porte de planta, trabalhando com estrutura dessa planta, tá? Trabalhando também com número de hastes legal e também já com a sua própria parte de copa, fazendo isso já para 2023. Então, assim, eu espero que vocês tenham feito parte disso, que isso é muito importante para você poder, então, já pensar em galgar seu objetivo. Que às vezes, se você não tem objetivo, você não sabe o que está vindo, na verdade, passa a ser lucro, né? Então, se você se programou para fazer aquilo, e aí 15 meses, acredito eu também, então, que você plantou depois do mês de março. Então, você consegue aí facilmente chegar a 70, 80 sacos numa catação aí, a depender do clone ou dos clones. Dependendo dos clones, você consegue aí facilmente fazer essa catação, tá bom? Pelo menos aí acima de 70 sacos, 80 sacos você consegue fazer isso. Bom, se vocês verem, inclusive, alguns dias eu até mostrei e tem aqui no meu feed, nós montamos uma estratégia diferente há um tempo atrás, com uma outra lavoura, com 25, por exemplo, 0,8, eram outros clones que nós estávamos trabalhando, o 0,3, tinha um pouco de P50, a estratégia era diferente. Nós queríamos sugar essa planta, usar mais essa planta em um curto espaço de tempo. Então, pra vocês terem uma ideia, plantas com 2 anos, catação nós estávamos fazendo aí já a partir de 120 sacos por hectare. Então, já iniciamos com 120. Por quê? A gente queria antecipar isso na estratégia que nós tínhamos montado. Porque a gente tinha um tempo menor de espaço, nós estávamos com uma área arrendada, então a gente tinha que fazer o quê? Fazer um aproveitamento melhor e maior dessa planta. Só que isso a longo prazo, né? Isso dá um certo problema, porque você acaba tendo que antecipar algumas ações, alguma poda, renovação, então isso acaba antecipando. Então, por isso que tem que dar uma analisada, Cleidson, qual que está sendo a estratégia que você está montando, tá? Para poder saber. Mais facilmente, cara. Facilmente, montando um bom plano de nutrição, montando um bom plano a ser seguido, você consegue aí 70, 80, 90 sacas aí, você pode ter certeza que você consegue já na catação aí, sua primeira catação com plantas com 2 anos. Uma pergunta de atualidades, olha só que coisa legal. Você acha a questão da guerra da Rússia pode vir a prejudicar os preços do café? Acredito que sim, tá bom? Por quê? Boa parte aí dos nutrientes, dos fertilizantes que nós estamos utilizando são importados. O Brasil não é autossuficiente em nutrientes ainda. Então, tem que pensar em potássio, pensar em nitrogênio, pensar em fósforo. Isso vem tudo de fora, vem da China, vem da Rússia, né? Então, certamente podemos ter alguns problemas, tá bom? Bom, a gente torce que isso não aconteça, porque se os insumos já estão caros neste momento, imagina se isso viesse a acontecer. E aí, consequentemente, se o produtor for sábio, o cafeicultor, não vai vender o café dele antecipado para não taxar preço já e não deixar esse preço já estabilizar, porque os preços possivelmente dos insumos vão subir e aí a margem de lucro ou do prejuízo do produtor pode aumentar. Qual é o espaçamento ideal? Bom, não tem espaçamento ideal, pessoal. Como assim, Marcel? Não tem. Quando você pensa em alta produtividade, tá bom? Não é que você tem que necessariamente trabalhar com aquele espaçamento tradicional ou bitolado. Não, é a realidade que você tem. Por quê? De repente a gente fala do espaçamento menor que não cabe com você, porque sua área é muito grande. De repente a gente fala um espaçamento maior e de repente não casa com a sua realidade, porque a sua área é muito pequena. Se você tem uma área pequena, você pode fazer um espaçamento mais adensado, você consegue controlar mais, você consegue ter uma movimentação maior dentro dessa sua área. Outra grande questão, você consegue ter um trânsito melhor, porque você não vai fazer utilização de máquinas, seja ela mecanizada, semi-mecanizada, você não vai ter esse movimento ali dentro. Tratores
terão de passar com menos vezes, com menos frequências, que boa parte dessas suas atividades rotineiras da lavoura você consegue fazer aí via manual, né? Seja ali a roçadeira, aplicação de inseticida, aplicação de fungicida. Então você consegue até trabalhar com espaçamento um pouco menor. Você poderia me perguntar também, Marcel, qual é o número de hastes ideal? Vai depender muito do que você prefere, tá? Tem espaçamentos de diversos modelos aí que dão resultados muito bons, desde 3,20, 3,5 por meio, até mesmo o espaçamento tradicional de 3 por 1. Você consegue produtividades aí passando de 100 sacas, 200 sacas por hectare. Tudo é o plano, tudo é o planejamento, tudo é aquilo que você tem que fazer para poder seguir. Quando a gente parte para áreas maiores, espaçamentos mais adensados, não vai conseguir casar movimentação de máquinas, movimentação de aplicação, né? Então você não consegue fazer isso. Se você me perguntasse aí, tem uma outra pergunta aqui, talvez case com isso, né? Vou até seguir ela depois. Então se você consegue fazer e ter uma alta produtividade com espaçamentos aí tradicionais, consegue. Depende muito do material, depende muito do que você está fornecendo para esse material. Tem um vídeo meu que fala, você tem um Fusca ou Ferrari, você tem que entender qual material que você está trabalhando. Porque não adianta você querer dar um espaçamento muito adensado, pensando que o adensamento irá aumentar a sua produtividade, se o seu material também não responde. Entendeu? Como é que você vai dar para um Fusca uma gasolina, eu acho que é G-Power, V-Power, sei lá, alguma coisa assim, se ela não vai responder para aquilo? O Fusca vai chegar a 80, 100 km por hora. E por que você vai dar uma gasolina comum para uma Ferrari? Você tem que dar uma qualidade melhor, ela pode responder muito mais. Então tem isso também. Por isso que eu falo, tem que ter um plano. Você tem que ter um plano. Você tem que se estruturar para poder fazer isso. Porque assim, a alta produtividade é simples. É só você seguir um plano estratégico muito bem orquestrado. Entende? Muito bem orquestrado. É um passo a passo simples. Só você fazer ele de uma forma mais simples. Vai dar? Sim. Só que você tem que fazer na hora certa, no momento certo, com o produto que você tem. Você só adequa muitas das vezes o que você tem, tá bom? Tem uma pergunta aqui, talvez já segue aí essa linha de raciocínio. Ele pergunta assim, qual a produtividade ideal por hectare em um café adensado 3 por 0,6? Olha, já vi 0,6 dá 130 sacas, tá bom? Produção de 3 anos. E já vi 3 por 0,5 ou 3,5 por 0,5 passar de 180. Então, assim, se a gente pegar para você ter uma produtividade boa com material que te responda para isso, dando a nutrição certa, na hora certa, no momento certo e no local certo, certamente você consegue 130, 150, 160, 170 sacas. Detalhe, tá? Um espaçamento desse é uma haste, tá bom? É uma única haste. Não vai pensar em mais haste 3 por 0,6 não. Você vai complicar aí e aí você vai ter alto nível de estiolamento de planta, né? Vai prejudicar o porte e tudo dessa planta, você vai induzir ela a crescer demais. Você tendo uma planta geneticamente que responde uma nutrição, sabendo quando aplicar, quanto aplicar, tá? Onde aplicar, tá bom? Que tem esse detalhe. Tem gente que trabalha com irrigação localizada, né? Gotejo, a nutrição em um ponto, tá bom? Quando você trabalha com microjet, a nutrição é em um outro ponto. E quando você trabalha com sequeiro, a nutrição também é em outro ponto. Você tem que entender isso. Porque às vezes você está jogando um adubo e a planta não está conseguindo acessar esse nutriente. E quando ela chega a acessar, o nutriente também já não está lá totalmente disponível para ela. Pode ter carreado por enxurrada, se a sua área é uma área mais murrada. Pode ter descido no perfil do solo pelo alto nível baixo nível de argila e alto nível de areia, baixa CTC desse seu solo, quantidade muito baixa de matéria orgânica. Então tem esses pequenos detalhes. Lembre-se, nós não tropeçamos em montanhas, tropeçamos em pequenas pedras. E essas pequenas pedras você vai somando aí, que vai te levar na alta produtividade, tá bom? Certamente você faz 150, 160 sacas aí com o material que responde e fazendo aí um plano perfeito, tá bom? Tem muita gente que me pergunta, pessoal, se a gente faz plano nutricional para plantas, tá? A gente monta assim para vocês. Se tiver algum interesse, alguma coisa aí, nos procure, manda um direct aí, tá? Que nós montamos também um plano nutricional para você atingir sua alta produtividade. Olha que pergunta legal essa daqui. Super simples, né? Então, super fosfato simples.
jogo espalhado ou mais amontoado abaixo da copa. Bom, quando ele falou abaixo da copa, mais amontoado, eu não sei também se ele trabalha já com sistema sequeiro ou se ele trabalha com sistema de irrigação, tá bom? Mas, independente disso, você não pode jogar amontoado, tá bom? Você tem que fazer de uma forma que ele fique mais solto por cima na superfície do solo, tá? Para que ele tenha uma melhor captação. O fósforo, principalmente, pessoal, ele é preguiçoso, tá bom? Ele não tem esse negócio de ir onde a raiz está, não. Tem nutrientes do solo que vão ao solo, fertilizantes, que eles têm alta mobilidade no perfil do solo. E também tem nutrientes que têm baixa mobilidade aonde? Na planta. Então também temos nutrientes que têm baixa mobilidade no solo e tem alta mobilidade na planta. O fósforo ele tem baixíssima mobilidade na planta. Então o que acontece? Aqui é a sua planta. Se você jogar esse adubo concentrado neste ponto aqui, por exemplo, a raiz deste lado da planta tem que sair daqui, ó, e vir buscar um nutriente aqui. E ainda, tem que ser por interceptação radicular e em alguns casos, por difusão é um pouco complicado. Então isso ela tem que sair daqui literalmente e vir buscar aqui. Por quê? Porque ele é praticamente zero mobilidade no solo. E se você concentrar ainda mais esse nutriente em um único ponto, a concentração de raiz que está aqui vai ter que se direcionar e partir tudo para cá. E o que acontece com isso? Vai ter mais raiz de um lado da planta do que do outro. Então, por isso que é ideal que você faça a aplicação, né, distribuída ao redor da planta, quem trabalha com sequeiro. Outra coisa muito legal que a gente preconiza com quem a gente trabalha, com quem a gente atende, o que você faz? Você tem uma dose de 50 gramas para fazer na planta. Você vai lá, pega essa dose, não vai fazer um recipiente de 50 gramas. Você vai fazer um pela metade, vai fazer um de 25 gramas. Mas por que isso, Marcelo? Eu vou fazer a cada 15 dias? Não é por conta disso. É porque quando você entrar na linha, você vai jogar aqui, vai jogar 25 gramas desse lado e vai jogando desse lado. E quando você voltar na linha, você joga 25 gramas do outro lado. Assim, você jogou meia lua, metade de um lado e metade do outro lado da planta. E o sistema radicular fica bem distribuído dos dois lados da planta para ter um maior crescimento, tá bom? Então você trabalhar, às vezes você não é sequeiro, mas às vezes você trabalha com microjet, faça também essa distribuição muito bem feita ali. Isso aqui está correndo principalmente em algumas regiões como a minha, que não para de chover. Cara, tem uns 15 dias que chove ou mais. Chove todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Então, alta umidade, alta concentração, o que vem? Fungos, doenças, isso mesmo. Então tá aí, fiz uma pulverização de fungicida, mas parece que não está controlando a ferrugem. Bom, se você fez isso e não conseguiu controlar, possivelmente tem que fazer uma reaplicação. A gente tem que avaliar o seguinte: a temperatura que está quando você aplicou, o horário que você aplicou e também se choveu, tá bom? Tem que fazer essas análises para ver se você não teve prejuízo na aplicação desse seu fungicida. Caso você esteja tendo esse prejuízo nessa sua aplicação, mesmo que esteja chovendo com baixo volume, tá? Um colega acabou de colocar, acho que foi ontem, na live de ontem, falou que choveu 300 milímetros em 10 dias, olha a coisa mais louca. O que é que para? Não para adubo, não para nutriente, não para fungicida, não para nada no solo. Bom, se o nível de água está um nível ali mais leve, tá bom? E não está deixando essa superfície foliar seca, talvez uma alternativa que você tenha a fazer é fazer a aplicação via solo. Agora, se o volume de água, como o colega colocou ontem, acho que foi o Wagner Camato, se não me engano, de Soretama, colocou que choveu em 300 milímetros em 10 dias, nem adianta nem na folha, nem na folha, nem no solo, porque se fazer você vai perder. Deu essa possibilidade, possivelmente, o produto, se for o produto indicado, possivelmente for um produto sistêmico, você vai ter que fazer uma reaplicação para poder ter um melhor aproveitamento.